Nós vamos hoje abordar o capítulo 5 da parte segunda de O Livro dos Médiuns, Manifestações Físicas Espontâneas, né? E nós começamos com um trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Nós consideramos esse trecho do Evangelho bem apropriado para nós que já fazemos parte do trabalho mediúnico, para nós que desejamos no futuro integrar esta equipe. E aí o tópico inicia dizendo que os médiuns, eles são intérpretes dos espíritos. Eles se utilizam, né, os espíritos se utilizam dos médiuns justamente porque lhe falta os recursos materiais para a sua comunicação. E aí coloca que há uma missão especialíssima dos médiuns, né, que são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Ou seja, pensar que nós somos instrumentos para fornecer este alimento espiritual. Esse alimento, ele cada vez mais se multiplica, significando que cada vez mais nós temos a presença dos médiuns ostensivos, porque conforme a definição de Allan Kardec, médiuns todos nós somos. E seguindo no tópico, né, médiuns há em toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, ricos, pobres, independente da religião. E o que finaliza esse tópico é justamente quando Kardec coloca que se os médios, eles se desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que foi concedida, Deus retirará um dom que se tornou inútil neles. Então, isso vem mostrar para nós o quanto é preciso nós nos dedicarmos a esta função que a nós foi conferida na presente encarnação. Para isso, nós vamos fazer aquilo que é necessário para podermos cada vez mais aprimorar o nosso trabalho. E isso começa a partir do estudo. Isso que nós estamos fazendo, procurando trazer o Livro dos Médiuns, que é justamente quem nos oferece esse conhecimento que muitas vezes pode parecer um pouco distante, mas tão necessário, tão importante, relevante, para que nós, conhecendo esses fenômenos, possamos de fato ser este alimento que vai estar fornecendo cada vez mais o suporte para estes irmãos em desalinho, os irmãos em sofrimento, os irmãos que carregam ódios, mágoas, desejos de vingança, e que encontram no instrumento da mediunidade a oportunidade de estar colocando as suas dificuldades. E nós estarmos auxiliando não somente através do instrumento, mas também com a palavra.
Pode passar o próximo, Marisa. Então, este capítulo 5, que é intitulado Manifestações Físicas Espontâneas, traz, né, 3 tópicos. O primeiro tópico, ele apresenta os ruídos, barulhos e perturbações. O segundo vem o arremesso dos objetos. E no terceiro, o transporte. Então, nós vamos fazer a abordagem, né, desses 3 tópicos. O primeiro tópico, ele um pouco mais extenso, vem o segundo, o terceiro, Kardec traz mais resumido, esse que apresenta o transporte. Então, Kardec, ele vai estudar os fenômenos espontâneos, lembrando que na época de Allan Kardec, esses fenômenos, eles aconteciam com mais intensidade, justamente pela necessidade que se tinha de mostrar estes fenômenos para que houvesse o estudo, a comprovação dos fatos, para mostrar que existia, né, uma inteligência que era capaz de estar produzindo esses fenômenos. E a respeito dessas manifestações físicas espontâneas, Allan Kardec coloca que elas acontecem sem a intervenção da vontade, ou até mesmo conta com a vontade do médium. Na verdade, muitas vezes, quando se acontecer esses fenômenos, o próprio médium, ele não sabia que estava fornecendo os fluidos para a ocorrência daqueles fenômenos. Por isso se diz contra a sua vontade, porque ele não direcionava os seus fluidos para a ocorrência, ele não direcionava voluntariamente para que o fenômeno acontecesse. E isso acontecia em lugares inesperados. Era interessante, porque esses ruídos, né, nós estamos falando inicialmente do primeiro aspecto, que são os ruídos, os barulhos, as perturbações. Geralmente, isso ficava a cargo de espíritos brincalhões, de espíritos que queriam se divertir com a produção daqueles fenômenos, e eles precisavam encontrar, basicamente no local. Mais adiante, nós vamos percebendo que Allan Kardec, quando ele faz os questionamentos a São Luís, que não precisa exatamente o médium estar no local da produção do fenômeno, mas na sua maior parte acontece sim no local, os fenômenos são produzidos onde tem um médium, né? E esses ruídos, esses barulhos, eles aconteciam nos locais mais inesperados, né? Nós vamos mais adiante trazer alguns casos que eles foram relatados na Revista Espírita do ano de 1858, do ano de 1860, só lembrando que o Livro dos Médiuns, ele foi lançado a 15 de janeiro de 1861. Então, Kardec se utilizou de alguns artigos que já haviam sido publicados na Revista Espírita anteriormente, onde ele já estudava esses fenômenos das manifestações físicas, inclusive, vários meses tinham artigos referentes a essas manifestações físicas espontâneas. E acontecia exatamente com pessoas que não acreditavam no espiritismo, com pessoas que duvidavam da existência dessa inteligência que fazia com que se movimentasse aqueles objetos,
que se provocasse os ruídos. Então, esta foi a caminhada de Allan Kardec até chegar em O Livro dos Médiuns, no ano de 1861, onde ele apresenta, neste capítulo 5, as manifestações físicas espontâneas. Pode passar o próximo, Marisa. E daí nós vamos vendo a importância que Allan Kardec deu nestes fenômenos físicos espontâneos do bom senso. Por quê? Quando ele falou de pancadas, de ruídos, ele foi muito prudente ao nos colocarmos a nossa avaliação em relação a essas manifestações que poderiam não ser decorrentes de uma força inteligente. Então, uma parede que tinha um determinado ruído naquela parede. Será que aquele ruído não estava sendo provocado pelo vizinho? Será que um vento forte não era capaz de estar deslocando objetos? E aí é onde Allan Kardec, com o seu cunho científico, mas também filosófico e religioso, ele começou a partir de alguns fenômenos que aconteciam, a estudar mais detalhadamente esses fenômenos, verificar a sua origem e não ser levado por engano, ilusão, imaginação, mistificação. Inclusive, ele chama atenção que nesse movimento de objetos pode estar havendo, né, forças ocultas que estejam movimentando, mas não uma força inteligente. É o que chama exatamente da mistificação. Está havendo a produção, então nós achamos que aquilo acontece por conta de uma força inteligente, quando de fato é uma produção humana, né? Não é a interferência do espírito que vai estar produzindo aquele fenômeno. Quando a gente pensa em bom senso, nós pensamos em algo que é do nosso cotidiano, quando nós precisamos também ter bom senso em relação a diversas situações que acontecem no nosso dia a dia, para que a gente não venha a agir de maneira precipitada. Quando nós estamos numa sala mediúnica, que os espíritos eles se comunicam, nós precisamos ter cautela com a forma de abordagem que vamos utilizar. É preciso que a gente ouça com cuidado aquilo que está sendo colocado pelo espírito, que os assistentes eles não façam pré-julgamentos. Então, tudo isso se relaciona a um bom senso, que é a cautela. Por exemplo, nós já tivemos algumas situações onde ouvimos de integrantes da reunião mediúnica que determinada comunicação não foi uma comunicação. Então, onde está o nosso bom senso? Onde está a nossa capacidade de estar avaliando? Porque nós sabemos que o médium, ele tem um componente anímico que é o produto do seu inconsciente, das suas experiências já vividas, mas a daí achar que as comunicações elas não são comunicações e sim somente do médium, há um caminho a percorrer. Então nós precisamos, né, agir com cautela, agir com bom senso, e Kardec chama atenção lá atrás, justamente porque esses fenômenos das manifestações físicas espontâneas acontecia com muita intensidade.
para que a gente, de fato, pudesse estar avaliando a veracidade daquelas ocorrências. Se, de fato, não era, por exemplo, um vento muito forte que derrubava os objetos, ou se, de fato, era uma inteligência que fazia com que movimentasse à vontade e aquilo pudesse acontecer. Márcia coloca: não lembro se quem disse que Kardec era o bom senso encarnado. Alguém lembra quem foi? Não lembro, Márcia, para poder estar esclarecendo a este respeito. Pode passar, Marisa, o próximo. E aí, Kardec também, ele faz um estudo a respeito das pancadas, né, das pancadas que eram produzidas. Inicialmente, ele coloca que essas pancadas eram mais secas, eram mais surdas, elas podem ser fracas, leves, mas às vezes elas fazem um barulho intenso e mudam de lugar. E aí ele faz uma observação em relação à obediência da vontade, ou seja, se nós podemos dar um comando em voz alta, eu agora quero que este ruído se apresente em determinado cômodo da casa. Eu quero que seja 6 pancadas. Eu quero que seja 10 pancadas. Então, naquele tempo, no estudo de Allan Kardec, ele pôde depreender que nós podemos trazer essa manifestação verbal para a ocorrência do fenômeno, ou eu posso, através do meu pensamento, sugerir ao espírito que produza aquele ruído conforme seja a minha vontade. E isso é um relato interessante, justamente na Revista Espírita, no ano de 1858. Nós vamos trazer mais adiante, mas a gente já antecipa aqui que a criança de 11 anos era justamente de quem o espírito se utilizava. Isso pode acontecer, sim. A criança já veio preparada, né, para essa doação deste ectoplasma, que é justamente aquilo que nós falamos no nosso encontro anterior, esta expansibilidade que faz com que o espírito se aproveite daquele fluido para produzir o fenômeno. Então, era a criança que dizia: agora eu quero 6 pancadas. E o espírito fazia as 6 pancadas. Depois a criança foi aumentando, mas isso só acontecia quando ela adormecia. Não era o comando em estado de vigília, porque muitas vezes nos estudos de Allan Kardec, este comando era dado pela pessoa em estado de alerta, acordado. Mas neste fato relatado na Revista Espírita, nós vemos que a produção do fenômeno só acontecia quando a criança adormecia. Então, era em outro estado que esse fenômeno se produzia. E interessante de observar que, neste caso da criança, este espírito ele já tinha tido uma convivência em experiência pregressa, onde ele era subordinado, a posição dele era subordinado e a criança ocupava o patamar superior. E ele, nesse processo dos ruídos, também atendia a determinados comandos, como se fosse um trabalho no exército. Marche, o espírito começava a marchar. Pare, o espírito parava. Agora eu quero 100 pancadas. Era impressionante que, no início, os assistentes
porque quando a criança começou a ter esse tipo de manifestação, a princípio os pais não sabiam que era um fenômeno de manifestação física espontânea. Ouvia-se o barulho e achava que o barulho era produzido pelo vizinho que tinha um estado de loucura. Depois eles se deram conta de que não era o vizinho que produzia os fenômenos e começaram a perceber que o fenômeno vinha do quarto do filho quando adormecia. Eles mudaram o filho de quarto, o fenômeno continuou a acontecer no quarto. E a partir daí, como foi estudando esse fenômeno, algumas pessoas foram convidadas para poder mostrar que, de fato, não era charlatão. O pai da criança, ele não estava se aproveitando daquele fenômeno e não era um fenômeno produzido por ele ou pelo filho, e sim tinha a presença de uma força inteligente. Ela fazia isso em projeção. Essa criança se lembrava quando consciente? Não. A criança não se lembrava, é o que a gente chama de estado sonambúlico. Acontecia, né, a manifestação, ele adormecido. Então, ele começava a dar as ordens: faça isso, faça aquilo. E o que eu estava falando em relação ao número de pancadas. Certa feita, ele pediu que o espírito desse 40 pancadas, 100 pancadas. Só que no início, os assistentes, eles tinham condições de contar as pancadas. Só que com o passar das pancadas, o espírito ele acelerava. E quando terminava, os assistentes eles não tinham como contar se de fato o espírito atendeu ao comando daquilo que tinha sido executado, mas a criança sabia. E certa feita, quando ela pediu 110, ele só tinha dado 106 pancadas, a criança disse: faltam 4. Aí o espírito ia, dava os 4 comandos e aí encerrava. Então, o que a gente quis ilustrar com essa produção do fenômeno relativo à obediência da vontade. Mas é interessante a gente também saber que nem sempre o comando vinha de uma vontade do encarnado. Esse fenômeno ele era produzido, isso nos espíritos que queriam se divertir, porque, na verdade, Allan Kardec também faz essa ressalva neste capítulo, que esses fenômenos eles são produzidos por espíritos inferiores. Quando nós falamos espíritos inferiores, a gente não pode entender que espírito inferior é aquele espírito que está em sofrimento. Pode ser, pode não ser. E que os espíritos superiores, eles não se utilizam deste mecanismo para a produção desses fenômenos, a não ser que ele tenha um interesse para isso, que nós vamos ver mais adiante. Pode passar, Marisa, o próximo slide. E aí, no item 84, Allan Kardec vem trazer uma questão muito importante, que isso se reflete até hoje, a questão do medo. Quantas pessoas hoje não têm medo desse tipo de fenômeno, de espíritos? E aí ele vem trazendo, né, que não há perigo os fenômenos. É claro que é preciso ter cuidado na manifestação dos objetos, porque esses objetos podem pegar em nós, causando algum tipo de dor, algum tipo de ferimento. Mas o que ele coloca é que não há perigo, mas que há um incômodo.
Porque o próprio Allan Kardec, quando ele estava fazendo, né, a escrita de O Livro dos Espíritos, teve um dia em sua residência que houve manifestação de ruídos por horas a fio. Então, quando a gente para pensar, mas isso é produzido por espíritos inferiores, sim. Isso tem algum propósito que, na maioria das vezes, é diversão? É. E por que Allan Kardec, que estava exercendo a sua atividade para trazer o Livro dos Espíritos, ele passou por essa experiência? Então, teve um propósito, no caso de Allan Kardec. Mas Allan Kardec não tinha medo, porque ele estava estudando o fenômeno. Então, ele coloca que este medo, na sua maioria das vezes, é justamente por fruto do desconhecimento. Quantas pessoas dizem que não querem frequentar reunião mediúnica porque têm medo, porque não querem ter esse contato com os espíritos? E pessoas que apresentam manifestações da mediunidade. Então, olha o cuidado que nós precisamos trabalhar, porque este medo, muitas vezes, ele decorre de um aprendizado. Quem não já ouviu alguém fazer um comentário do tipo: nós educamos as nossas crianças quando dizemos, não faça isso que o bicho-papão vai pegar. Nós vamos criando uma ideia de algo que é desconhecido para a criança, que é o bicho-papão, e nisso ela vai crescendo com o medo, e quando se depara com a questão do espírito, esse medo vai repercutir. Mas Allan Kardec, ele também chama a atenção de que não ter medo, mas não ser negligente. Então, dos cuidados que nós precisamos ter, daquilo que é preciso estar atento no que diz respeito ao fenômeno, se de fato é um fenômeno espiritual, é um fenômeno provocado exatamente pelas questões da natureza, e de estar trabalhando momentaneamente este medo que tenha surgido na vida do indivíduo. E aí vamos pensar, né? Quantos aqui, em algum momento, não já vivenciaram o medo do escuro, o medo da noite, o medo de ficar só? Nós sabemos que o medo é algo ancestral que nós já carregamos de outras experiências. A própria benfeitora Joana de Ângeles coloca aí a respeito disso em um dos seus livros, mas que nós precisamos trabalhar para poder vencer esses medos. E qual é o trabalho que nós podemos fazer? É através do nosso estudo, do nosso aprofundamento, do reconhecimento de que o espírito, ele não pode fazer nada com relação a nós que não esteja nos nossos propósitos. Nós temos que ter medo do encarnado, não do desencarnado, porque o encarnado, ele está com a mesma constituição física que nós, mas o desencarnado não. Então, este medo faz com que estes espíritos brincalhões, perturbadores, possam se aproximar de nós. E se somos este médium capaz de provocar os efeitos físicos, ele vai estar se utilizando de nós e vamos ficar apavorados, porque se temos medo e estamos diante da ocorrência desses fenômenos, isso vai ser prejudicial para nós. Pode passar, Marisa.
Aí nós vamos, né, para o item 85, quando Kardec traz, né, a respeito das manifestações físicas espontâneas, que elas vêm querer chamar a atenção de algo. O que é que ela está querendo chamar a atenção? Alguma coisa, aquele fenômeno que foi produzido está dizendo, ainda que o espírito que produziu aquele fenômeno seja um espírito brincalhão, um espírito que só queira se divertir com a produção daqueles fenômenos. E aí Kardec coloca que muitos, àquela época, eles despertaram para as realidades espirituais por conta da produção desses fenômenos físicos espontâneos, que se não tivesse ocorrido a produção desses fenômenos, muito provavelmente aquelas pessoas não teriam despertados para a realidade espiritual. E aí é onde nós vamos ver, né, que a doutrina espírita vai nos tirar da fantasia, do medo, promovendo em nós o equilíbrio. Porque se nós sentimos medo, medo desse contato com os espíritos, medo da presença dos espíritos, e trazemos a mediunidade que se apresenta como um processo de libertação, é necessário que nós busquemos trabalhar para que esse medo desapareça e que nós estejamos em equilíbrio. É o que nós trazemos no próximo slide, Marisa. De que maneira nós podemos estar trabalhando para encontrar este equilíbrio? E aí, nós vamos agora buscar a interação no chat com relação a esses questionamentos que nós trouxemos aqui. Eu vou me equilibrar quando eu busco a renovação moral. Aí eu pergunto que eu quero que vocês escrevam aqui no chat a respeito disso. Qual tem sido a minha busca para esta renovação moral? Podem começar a escrever, né? Lembrando que esta moral, né, a moral, o livro dos Espíritos, quando Kardec indaga que definição se pode dar de moral, a moral é a regra do bem proceder, questão 629, eu procedo bem quando eu vou de encontro às leis do Pai. Então, é fazer o bem. Qual tem sido a minha busca para que eu possa, de fato, cada vez mais estar fazendo o bem? Ainda não teve resposta aqui no nosso chat. Então, essa busca não está acontecendo? Eu acredito que sim, que está. Penso que com estudo, né? O estudo, de fato, Márcia, nos traz, né, uma oportunidade de renovação moral. Por que que o estudo ele é importante? Porque na medida que nós vamos aprendendo este caminho do bem que o Evangelho nos apresenta, isso vai funcionar como alerta no nosso íntimo. Eu, pelo fato de conhecer, não significa que eu vou fazer, mas já é o primeiro passo. São muitas buscas, Elizabeth, de fato, nós estamos buscando muito. Quando eu tenho conhecimento, na medida que eu tento colocar em prática,
este conhecimento que eu vou adquirindo, isso vai levando a esta renovação. Só que eu ter o conhecimento não significa que eu vou ter essa renovação moral. Porque vamos pensar aqui, se todo conhecimento adquirido se transformasse em ação, eu só agiria no bem, não é verdade? Entretanto, eu ainda continuo cometendo os meus equívocos, os meus deslizes. Isso significa o quê? Aquilo que nós falamos da distância que nós precisamos diminuir entre o nosso conhecimento e a nossa ação. Quanto mais eu invisto no estudo, eu vou estar trabalhando esta regra do bem proceder. Então, qual tem sido a minha busca? Quando eu estou fazendo aquele checklist proposto por Santo Agostinho, eu vou estar buscando essa renovação moral. Tânia Calderon coloca: acompanho os estudos no KSSF, me ajuda muito a discernir o que é sim, sim e não, não. Sim. Que bom que nós já temos essa lanterninha que acende aqui dentro do nosso cérebro a nos dizer: não vá por este caminho. Só que às vezes, mesmo com esta lâmpada acendendo, a nos dizer que não vá por aquele caminho, a gente insiste e vai. E depois terá que responder. Gustavo coloca que os deslizes e erros vêm por conta da falta do vigiai e orai. Muito bem, Gustavo. Isso, de fato, vai acontecendo, né? Quanto mais porque a oração está ali, né? Márcio coloca o autoconhecimento para saber a rota a ser perseguida. Foi aquilo que nós falamos. Quanto mais nós investimos na proposta de Santo Agostinho, mais eu estarei trabalhando para esta minha renovação, reforma moral. E aí vem, esses três aspectos foram colocados em relação a este equilíbrio que nós precisamos ter em relação a esses fenômenos mediúnicos, a essas manifestações físicas espontâneas, que eram intensas no passado, mas elas não deixaram de acontecer na atualidade, só que em menor intensidade. Diana coloca: tenho trabalhado minha capacidade de abrir mais minha consciência, que é onde está as leis de Deus. Não é fácil, mas já consigo entender que é possível. Onde está escrita as leis de Deus? Pergunta Kardec aos benfeitores. E a resposta está na consciência. Então é isso que nós precisamos transformar em ações. Com relação ao estudo, tenho investido. Se vocês estão aqui neste momento, isso significa que estão investindo no estudo, porque nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, que não é um livro fácil, mas se estamos aqui a cada mês, se a gente não tem a oportunidade de assistir no horário, depois a gente assiste, isso é maravilhoso. Tânia Calderon coloca: renovando as minhas atitudes através dos conhecimentos adquiridos, através dos ensinamentos de Jesus. Jesus está a todo instante a nos dizer o caminho a percorrer. Entretanto, nós ainda não conseguimos também, não é, Tânia, seguir na íntegra os passos de Jesus. Lene coloca: eu estou tentando muito através da oração. Então, é este investimento que nós precisamos estar
na oração. Quando oro, e aí vamos, Carolina coloca: eu acho que a minha busca tem sido pelo estudo. Acho que isso tem ajudado a me vigiar, me conhecer melhor, me aceitando, perdoando e me guiando. Carolina, você coloca uma coisa muito importante, que é justamente o que em alguns momentos nós já falamos, que é a compaixão por si mesmo. Nós precisamos compreender os momentos em que falhamos, em que nos equivocamos, em que caímos. Nesta compreensão, eu não vou simplesmente compreender somente. Eu vou estar buscando os caminhos para que eu não retorne àquela atitude. Isso é processo de evolução consciente. Isso é renovação moral. Então, eu caí, eu vou me reerguer e eu vou procurar não mais cair fruto daquela condição que me levou à queda. Isso, a oração vai nos ajudar e muito. Foi por isso que eu perguntei quando eu oro. Então vamos fazer também esta reflexão. A oração está como um hábito automático do meu cotidiano ou já faz parte de vários momentos do meu dia a dia? Eu oro apenas quando eu acordo e vou dormir? Ou eu consigo estabelecer esta conexão com a espiritualidade nos mais variados momentos durante o dia? Porque tudo isso vai me permitir o equilíbrio. Então, só para poder a gente fechar, né? Márcia coloca: fico feliz quando reconheço que agi mal e tento consertar. Muito legal isso, viu, Márcia? Porque alguns já conseguem reconhecer, mas não partem para tentar esse conserto, esta renovação. O fato de você já reconhecer que errou, isso a gente já deu um salto, porque muitos erram e não reconhecem. E não adianta nós estarmos apontando o outro, porque o outro precisa se dar conta de que se equivocou. Olhe quantas coisas maravilhosas a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, nos favorece para que sejamos vitoriosos. Só depende de nós. Então, este equilíbrio que nós precisamos buscar para poder promover o melhor trabalho, um trabalho de qualidade, no exercício mediúnico, nós podemos, através destes recursos, renovação moral, estudo e oração. Pode passar o próximo, Marisa. Kardec vem abordar no item 86 deste capítulo a respeito dos ruídos que apareceram em sua casa. Nós falamos brevemente isso no início, né? Ruídos que duraram horas. O que aconteceu? Os ruídos pararam, né, naquele dia que começou, mas depois de horas. No dia seguinte, houve uma reunião mediúnica. E aí Kardec indaga o motivo, por que houve a produção desses fenômenos na minha casa durante horas consecutivas no dia anterior. E aí Kardec descobre, né, nesta reunião mediúnica, que quem havia produzido os ruídos foi a intenção do espírito de verdade, que de alguma maneira ele deve ter se utilizado de um espírito inferior para a produção daquele fenômeno, porque ele queria chamar a atenção que Kardec tinha uma questão errada na produção de O Livro dos Espíritos. Por isso a insistência daquela produção de ruídos na sua casa por horas.
Então, isso levou a uma inquietação de Allan Kardec. Como houve a reunião mediúnica, ele teve a possibilidade de perguntar qual tinha sido a motivação da produção daquele fenômeno. E engraçado que todos os espíritos que até então se comunicavam, Kardec atribuía a esses espíritos o nome espíritos familiares. A partir deste seu primeiro encontro com o espírito de verdade, quando de fato era o espírito de verdade que se manifestava, Kardec já não atribuía o nome de espíritos familiares, e sim espírito de verdade. Então, a partir deste momento, nós podemos também entender que espírito elevado colaborou com a codificação. Ele descobriu, né, nessa reunião mediúnica, mas durante vários momentos, em reuniões mediúnicas que se sucederam, Allan Kardec teve a participação da comunicação do espírito de verdade, inclusive quando, né, em algum momento, Allan Kardec fez a pergunta, né, de que se ele de fato era um missionário, porque as pessoas falavam que ele era um missionário. E aí o espírito de verdade, né, disse que realmente ele tinha uma missão, mas chamou bem a atenção de Allan Kardec, isso está relatado na Revista Espírita, de que para o missionário, duas coisas podem acontecer: ele ser bem-sucedido ou ele falir. Então, ele tinha aquela missão, que era justamente a codificação, mas que se ele falhasse, imediatamente outro seria substituído. Então, essa é uma das reuniões em que o espírito de verdade se manifesta, né, trazendo o esclarecimento a respeito dessa inquietação que Allan Kardec trazia com relação à sua missão, se de fato era uma missão. E veja o rigor, né? Porque ele foi logo dizendo, a gente sabe, né, que esses espíritos, eles não alisam. Ele foi logo dizendo, sim, mas duas coisas podem acontecer: você ser bem-sucedido ou falhar. Ou seja, não falhe, viu? Porque se você falhar, você imediatamente será substituído. Pode passar, Marisa. E aí, Allan Kardec, né, ele vem tratando em relação à mediunidade, né, desse compromisso com a mediunidade, do manter-se equilibrado, e que muitas vezes os médiuns, eles não querem se dedicar ao exercício mediúnico porque isso exige muitas disciplinas, né? É preciso você se pautar em determinadas normas de proceder para que, de fato, você possa integrar essa equipe. Mas o mais interessante, ainda tratando desse aspecto das manifestações físicas espontâneas, que Allan Kardec, ele fala que essa intervenção benéfica e eficaz na vida, ele destaca nos assuntos materiais, como na vida metafísica. Ou seja, Kardec vem dizer para nós que os espíritos, eles estão nos auxiliando em nosso cotidiano. Pode passar, Marisa. Olhe o destaque: vida material, vida metafísica. E aí nós vamos pensar neste auxílio dos espíritos, né?
Os espíritos nos auxiliam nas nossas provas, sim, nas nossas expiações, sim. Lembrando o conceito de expiação que Allan Kardec traz no livro O Céu e o Inferno, relembrando, porque nós já falamos anteriormente a respeito disso, né? Que a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais decorrentes de uma falta cometida, mas Allan Kardec também sinaliza que os espíritos, eles não tiram as nossas dificuldades. E aí a gente vai pensar em quantas dificuldades nós já vivenciamos em nosso cotidiano. São dificuldades financeiras, são dificuldades nos relacionamentos, são dificuldades na ordem do trabalho, dificuldades familiares, ou seja, eles vão estar auxiliando, não trazendo a resolução daquilo que se apresenta como desafiador ou difícil, mas o auxílio ele se apresenta em termos de coragem, de fortalecimento, de bom ânimo, para que a gente não fique somente com o olhar naquilo que está sendo difícil. É por isso que nós colocamos mudar a direção desse olhar, compreendendo que aquelas circunstâncias chegam por necessidade de burilamento, de amadurecimento, de libertação. Então, os espíritos, eles estão, sim, a nos auxiliar não somente nas questões metafísicas, mas também nas nossas questões de ordem material. Só que este auxílio não corresponde ao que nós desejamos, que é a resolução daquela dificuldade. Por exemplo, surge um desemprego. Nós vamos orar, vamos pedir apoio, a gente pede a pessoas próximas, amigas, que orem para que a gente consiga logo uma colocação no mercado de trabalho. Isso não significa que vai acontecer na mesma semana que você perdeu seu emprego. Você pode ficar um mês, 6 meses, um ano, 2 anos. Isso significa que os espíritos não estão auxiliando? Eles estão. Só que os espíritos, eles não vão dizer para você o número do bilhete para você acertar na loteria, se aquilo não está no seu propósito. É nisso que nós precisamos, né? Ter o alcance da forma como os espíritos estão a nos auxiliar em nosso processo de amadurecimento. Se eles não fazem mais, é porque eles não têm o poder, porque não devem fazer, porque aquela circunstância que estamos apresentando, ela faz parte do nosso processo. Nós já reencarnamos preparados para aquelas ocorrências, ou algumas foram geradas fruto do nosso livre-arbítrio. Olha quantas coisas maravilhosas esse conhecimento da doutrina espírita nos faculta, nos permite nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais conscientes, porque nós sabemos que a nossa colheita do amanhã será conforme a semeadura do que estamos fazendo hoje, plantando hoje. Então, se eu estou no trabalho mediúnico, eu faço parte de uma equipe mediúnica, eu já sei quais são os requisitos para ser este membro integrante e o quanto eu estou buscando a melhor forma de manter este equilíbrio, de estar conectado com a espiritualidade. Então, essa nossa busca do estudo, da renovação moral, da oração,
deve ser constante em nossa existência para que possamos, de fato, avançar na nossa marcha e sairmos vencedores de nossas experiências. Pode passar, Marisa. E aí, Kardec vem falando também, né, desse nosso, fazendo um apanhado desse nosso cotidiano, das provações que existem, né, na vida desses médios. E aí vamos pensar, né, por que para alguns médiuns a sua vida se apresenta com mais facilidades? Sua família está sempre em harmonia, ele não tem dificuldade financeira. E aí nós fizemos o questionamento: isso é mérito? É benefício que a espiritualidade está conferindo a ele? Não. Aquilo está dentro do propósito estabelecido para a vida dele, de maneira a ele dar conta do que foi estabelecido para a presente existência. Mas aí nós sabemos que que na nossa transitoriedade física nem tudo são facilidades. As dificuldades também vão fazer parte do nosso cotidiano. Então, nos momentos de dificuldades, isso é demérito? Eu sou a escolhida por Deus, que vou receber o castigo, a punição? Não. Da mesma forma que facilidades chegam, é preciso saber aproveitar as facilidades para que não venhamos criar mais dificuldades, mais empecilhos, mais desafios para o nosso viver no cotidiano. O próximo. E aí, pensando, né, no que Kardec coloca dessa intervenção benévola que os espíritos podem trazer para a nossa vida, isso só vai se dar se tivermos sintonia. Porque os espíritos bons, eles estão mais intensamente ao nosso redor na medida que nós conseguimos estabelecer esta conexão com eles. E aí eu trouxe um questionamento que nós vamos estar refletindo a respeito dele. O que posso fazer para melhorar esta sintonia? A sintonia que vai permitir esta intervenção. A terminologia foi tirada do Livro dos Médiuns, benévola. Foi isso que Kardec trouxe quando se reportou a estes espíritos bons que vão estar influenciando em nosso cotidiano. Então, o que é que eu posso fazer para poder melhorar essa sintonia? Um desses recursos, nós a todo instante estamos indo e voltando, abordando a respeito dele, que é a oração. Quanto mais nós orarmos, oração que é aquilo que flui da nossa alma, aquilo que vai no nosso íntimo, na direção do nosso Pai. Então, é colocar o nosso coração para poder buscar esta sintonia. Quanto mais fizermos isso, não significa dizer que não vamos ter desafios, que não vamos ter dificuldades. Significa dizer que, mesmo diante dos desafios, das dificuldades, nós estaremos recebendo esse fluxo de energia para poder ter o bom ânimo, ter paciência, desenvolver as nossas virtudes para sermos vencedores. Pode passar, Marisa?
Ainda nas manifestações físicas, Kardec traz, né, que a comunicação regular com os espíritos, ou seja, se nós integramos o trabalho mediúnico, raramente esses médiuns eles estarão sujeitos a esses recursos, a essas manifestações físicas espontâneas. Ou seja, ele está a nos dizer que é preciso trabalhar. É claro que nós estamos vivendo uma pandemia, onde ainda não retornamos às nossas atividades habituais. Estou falando da nossa realidade Brasil, talvez vocês aí na Flórida já tenham retornado muitas das suas atividades, né? Mas neste momento que estamos impedidos do trabalho mediúnico, nós podemos estar colaborando com a espiritualidade através dos nossos bons pensamentos. Se a gente sente a aproximação, nós que somos médios, desses espíritos em sofrimento que desejam se comunicar, é o momento de elevarmos os nossos pensamentos, pedindo que ele seja direcionado para um local onde possa ser atendido, que o ambiente do lar não é um ambiente propício para a comunicação. Assim, nós estaremos colaborando com aquele espírito que está em sofrimento, para que ele também receba os fluidos que irão acalmar as suas inquietações, as suas dores. E aí, ainda em relação à manifestação física, Allan Kardec, ele relata o caso de um pai, né, que havia desencarnado e que começou a produzir efeitos físicos no seu lar, para que o seu filho, né, através da curiosidade, o que aqueles ruídos, aqueles movimentos estavam querendo dizer. Então, isso permitiu que o seu pai se comunicasse e que na comunicação ele pudesse direcionar para o filho aquilo que era necessário ser feito. Pode passar o próximo, Marisa. Kardec também vem trazendo sobre as manifestações físicas no lar, né? Se porventura isso estiver acontecendo, é necessário que façamos algumas interrogações, alguns questionamentos. Por que que isso está acontecendo? Na verdade, nós já falamos anteriormente, toda manifestação física ela tem um propósito. Tem um propósito que é para alertar, tem um propósito que é para trazer alguma informação. Então, nós vamos nos perguntar, né? E, em primeiro lugar, perguntar a si mesmo, né? Em que estou negligenciando? Onde está a minha vigilância? O que aquele espírito de fato está querendo fazer? Por quê? Para ver a produção do fenômeno físico, é necessário utilizar o fluido do médium. Então, naquele ambiente, provavelmente tem um médium, mesmo que não saiba que ele é médium, mas que está colaborando com o seu fluido para a produção do fenômeno. Pode passar, Marisa. Nós já estamos, né, chegando à nossa reta final. Allan Kardec ainda faz, né, algumas referências sobre essas consequências das manifestações físicas, né? Ele usa essa expressão estardalhaços, perturbações e principalmente o desgaste quando essas manifestações elas vão se dando de forma mais intensa. Na Revista Espírita, assinalada por Allan Kardec, que traz alguns relatos a respeito desses fenômenos, nós vemos fenômenos de manifestações físicas espontâneas durarem 8 anos. É claro
que isso lá no tempo de Allan Kardec, no tempo que se fazia esses estudos. Lembrando que, para aquela época, essas manifestações elas foram importantes justamente para nos mostrar que era preciso ver este outro lado. Na atualidade, nós não precisamos deste cunho científico, porque nós já sabemos que existem os espíritos e que eles são capazes de produzir esses fenômenos. E Kardec coloca, né, que ninguém mais terá medo dos espíritos quando todos estiverem familiarizados com eles, que é a recomendação para aquelas pessoas que, porventura, tenham medo de frequentar reunião mediúnica, tenham medo de que um espírito apareça à sua frente, são os médios, né? Os médios ostensivos que terão essa possibilidade. Pode passar. E aí, só fazendo uma breve síntese, né, eu já aprofundei um pouco esse relato da criança de 11 anos na Revista Espírita de 1858. Nós temos os meses de maio, junho e julho, relatos a respeito dessa manifestação física espontânea. Essa criança de 11 anos, né, que nós já trouxemos o relato inicialmente a respeito dela, e no ano de 1860, nós temos um relato, né, em agosto de 1860, de uma padaria onde houve, né, estava o pai, o filho e um funcionário, e na produção dos pães houve uma série de movimentos, né, inclusive na própria massa que estava sendo produzida para trazer o pão, movimentos os mais diversos que duraram horas, inclusive trazendo prejuízos financeiros, porque algumas garrafas de vinhos foram quebradas nesta padaria, e esse fenômeno ele foi relatado e depois ele foi estudado, né, sobre a produção dele. Lembrando que esses fenômenos de manifestações físicas espontâneas aconteceram em vários lugares da Europa, né, Alemanha, França, Inglaterra, e Allan Kardec, ele usa essa expressão epidemia. Tais fatos assumem o caráter de epidemia. A epidemia é quando acontece em vários locais de um mesmo continente. Nós estamos vivendo uma pandemia que se alastrou pelos diversos continentes. E há um relato também de Allan Kardec neste capítulo, né, de 6 irmãs que moravam juntas, e quando elas acordavam, as roupas estavam espalhadas por diversas partes da casa, mesmo deixando essas roupas trancadas nos armários, acontecer esse fenômeno. Pode passar, Marisa. Uma coisa que Allan Kardec chamou a atenção, que deve ter acontecido muito mais casos de manifestações físicas espontâneas, que não foram relatados justamente porque as pessoas não queriam passar pelo ridículo. E ele também faz referência em relação à medicina, de tratar as pessoas, né, daquele ambiente onde aconteciam as manifestações como loucos, porque, de fato, eles não tinham esse conhecimento a respeito da realidade espiritual. Aqui ficou repetido, pode passar, Marisa, o próximo. Com relação ao arremesso de objetos, tem um relato, né, também bem interessante, da rua de Noyes, onde
existia, né, o espírito que estava promovendo, né, aquele arremesso de objetos, e aí Allan Kardec, ele resolve fazer uma série de perguntas ao espírito São Luís a respeito daqueles fenômenos, por que que ele estava acontecendo, qual era o objetivo daquele fenômeno, e, de fato, vale a pena fazer a leitura, porque são perguntas e respostas esclarecedoras. Neste caso, foram 8 perguntas formuladas por Allan Kardec e respondidas pelo Espírito São Luís. O próximo, né? E aí, depois que foi feito essas perguntas ao Espírito São Luís, perguntou-se se poderia evocar o espírito que estava provocando aquele arremesso de objetos. E aí 19 questões foram feitas a este espírito que era o que provocava. Uma das perguntas foi: quem era que você utilizava no domicílio para produzir aqueles objetos? Aí, aquele arremesso de objetos. Aí ele disse: era uma funcionária. A que tinha maior medo era justamente a médium que ele se utilizava. E Kardec perguntou qual o motivo? Ele disse: diversão. E aí eu trouxe um destaque da questão 12, que foi formulada a esse espírito, né, que foi evocado. Agora conta-nos como os atirastes, né, que era justamente o arremesso de objetos. E aí o espírito diz que é difícil de explicar. Servi-me da natureza elétrica daquela menina, juntando-se à minha, ou seja, ele precisa do fluido material que se une ao fluido dele para a produção do fenômeno. Assim, ambos podemos transportar aqueles diversos materiais. Mas o que a gente quer chamar a atenção também, o motivo, diversão. Se é para diversão, é de espíritos inferiores. Lembrando que os espíritos superiores, eles não se colocam à disposição para este tipo de trabalho, com raríssimas exceções, que foi o caso que aconteceu com Allan Kardec, para poder chamar a atenção que tinha questão errada ali em um livro dos espíritos. O próximo, me parece que é o último slide. Sim, é o último slide, que é justamente a parte final desse capítulo 5, que Allan Kardec vai abordar sobre o fenômeno de transporte. E aí, nessa abordagem, Allan Kardec traz que no fenômeno de transporte, geralmente, né, é uma intervenção benévola do espírito que produz. A natureza dos objetos quase sempre são graciosos, né, mas que é preciso ter atenção para os enganos. E o que é que vai nos sinalizar se aquilo de fato é um fenômeno produzido pelo espírito, né? Pelo caráter, pela honestidade e absoluto desinteresse das pessoas que obtêm o fenômeno. Então, com isso, né, hoje nós avançamos um pouquinho no nosso estudo. Imagine, Marisa, colocar capítulo 4 e capítulo 5 com tantas informações, com tantas questões, né, que, na verdade, a gente vê que Allan Kardec, quando ele vai fazendo o estudo neste capítulo, ele não se detém, Marisa, exatamente nas manifestações físicas espontâneas, ele vai fazendo abordagem de conteúdos que dizem respeito à mediunidade. Então, quando a gente abre e lê, parece que é só. Não, ele vai falar o tempo inteiro de arremesso de objeto, de ruído, de pancada, de transporte. Não. Ele vai sempre fazendo uma ponte. E é interessante que no capítulo ele traz, né, somente
do que trouxe a Revista Espírita anterior, porque depois de publicado o Livro dos Médiuns, nós temos em revistas espíritas posteriores também abordagem dessas manifestações físicas. Mas é interessante observar que em um único número, que é de 1958, 3 meses consecutivos, ele vem trazendo artigos relativos às manifestações físicas espontâneas, o que nos sinaliza que era algo muito estudado por ele e pelos espíritos que estavam tentando comprovar a existência dessa força inteligente que não era do encarnado ali presente. Né? Mas sempre abrangendo para a mediunidade de um modo geral, né? Como se ele já tivesse certeza assim, que não ia fechar ali nas manifestações físicas. Isso. Ali era só mesmo para o estudo, como até hoje, né? É mais Isso. para o estudo, a era fenomênica em si, que as mediúnicas ficavam abertas para todo mundo ver, materialização, isso e aquilo, e depois Uhum. era só mesmo também para esclarecer, mas depois o estudante passa para um outro nível, né? Buscando um aprendizado mais profundo e menos material, né? Nele mesmo. Isso. Bacana. Sônia botou aí, ó, obrigada por essa palestra tão esclarecedora. Eu também estou agradecendo, Sônia, porque é maravilhoso. E eu começo a me empolgar, Marisa. Que nada, Ave Maria, eu adoro quando você se empolga. Rosana também aí, ó, obrigada, estou precisando desse incentivo. Todos nós, Rosana, estamos Todos mesmo. nós, com certeza, Rosana. Rossana. Mas é uma delícia, né, minha querida? Vamos agradecer a esse público maravilhoso. Beth também aqui, ó. Eu também agradeço, Beth. Nós é que agradecemos, né, Marisa, a essas pessoas que são vitoriosas, guerreiras de estarem, né, apreciando um estudo virtual de O Livro dos Médiuns, né, É isso mesmo. tentando aprofundar esse conhecimento, né? Hoje eu vi aí Essa a Aline busca. Clatter, fiquei tão feliz que ela já está assim, abrindo o leque para a mediunidade. Muito bom mesmo, né? Porque é um assunto interessante demais e diz tanto respeito à nossa natureza espiritual que não tem como. Então, eu acho que interessa a todo mundo, tenha ou não tenha uma mediunidade ostensiva, só o conhecimento, que a gente não sabe na outra encarnação qual é o projeto, né? Então, Aí eu queria realmente sugerir, Marisa, que as pessoas possam buscar essas questões que Kardec formula ao Espírito São Luís, ao Espírito que foi evocado, que produzia, né, juntamente com o encarnado fenômeno, depois a Erasto, que também vem trazendo esclarecimentos. É muito interessante, né, as perguntas, às vezes a gente vê assim, perguntas, poxa, mas Kardec perguntou isso? Sim, era importante, né? Era importante estar perguntando. É, uma questão, né, que eu tinha destacado aqui, Kardec perguntou: achas conveniente que invoquemos esse espírito para lhe pedirmos algumas explicações? Perguntou a São Luís, né? Aí ele responde: evocai-o, se quiserdes, mas é um espírito inferior que só vos dará respostas muito insignificantes. Mesmo assim, né? Mesmo assim, vem Kardec e faz 19 perguntas a um espírito inferior. imagine, Aí né? a gente vê o cunho científico que ele traz, né? De estar, né? Qual era a pessoa que te servia de instrumento? Aquilo que eu coloquei no slide. Uma criada, eu botei funcionária, né? Que foi a forma que o espírito, né? Respondeu naquela, nessa questão, né?
encontraste Peraí. todos os objetos que arremessava, né? Encontraste todos ou fabricaste alguns? Nada criei, nada compus. Se Olha, utilizou do ambiente, do vizinho, da própria casa, né? olha, Então, meu assim, Deus. você vê que Kardec vai perguntando para nos esclarecer. Kardec não precisava disso, Marisa. Ele sabia, mas trouxe para o nosso esclarecimento, né? Eu vou até, Tânia, aproveitar, porque sempre depois que você faz o estudo, duas ou às vezes 3 semanas depois, a gente se reúne com o grupo todo, né, que está ligado a esse trabalho, para poder fazer uma revisão. E o próximo, aí, Márcio fez um na aula passada, né? Acho que ele vai dar continuidade, né, Márcio? Ele está aí, eu vou ter até aí ele agradecendo a você. Para Márcio, de repente, fazer uma coletânea de alguma dessas perguntas para a gente ir vendo durante a revisão. Ia ser Ó, interessante. se eu tivesse no presencial, eu ia pegar todas as perguntas. É, Porque isso é interessante você perguntar: o que é que vocês acham disso? E aí vai lá e vê qual foi a resposta, sem dizer. sem dizer o que é, como foi Porque a gente fazer isso no virtual não dá, né? Mas no presencial é muito interessante, porque você vai refletir, você vai dizer e depois vem, a resposta foi essa, do espírito, de São Luís, do que foi evocado, né? E eu achei isso tão interessante, Marisa. Se você quiser Ai, perguntar, Márcio já pergunte. respondeu. Aí posso sim. Aê, Márcio, vai ser muito bom. Viu, Marisa? Imagine, o espírito São Luís diz: se quiser perguntar, pergunte, mas é espírito inferior, é com você. Bom, É. é inferior, mas eu quero fazer. Eu vou lá e ainda faço 19 perguntas. Olha, Imagina, é eu fico porque assim. tinha, não é, menina? É uma coisa, um estudioso, ele não tem preconceito, né? Não Não, tem. não tem. Se Né? fôssemos nós, ia dizer que esse cara sabe nada aí, deixa ele passar para É, outro. não é inferior, o que é que vai me acrescentar, né, Marisa? A gente vai logo, o que é que ele vai me acrescentar? Aí eu vou para umas questões que às vezes a gente ouve na casa espírita. Né? A gente que tem o nosso tio Divaldo como palestrante, e aí Hum, você ouve, você vê pessoas que só vão para a palestra de Divaldo. O que é que fulano vai me acrescentar? O que é que cicrano? A gente sempre aprende com qualquer pessoa, isso é da vida. Uma é, conversa que a gente está com alguém, a gente está aprendendo quem somos nós, detentores do conhecimento. E aí a gente vê nesse exemplo de Allan Kardec, né? Quanta humildade, isso é Rosana, humildade, né? Sim, Rosana. O que nós estamos precisando aprender com esse exemplo, a sermos mais humildes. Sempre tem, ainda que seja bem pequeno, algo que a gente aprende com o outro. um bom exemplo, Tânia, é quando você chega numa cidade grande, aquela pessoa que está na rua ali andando vai lhe dar informações mais limitadas, porque ele só anda pelas ruas. O que vai de ônibus já vê um pouquinho mais longe. Aquele que já está governando ali, está no escritório com o mapa, tudo direitinho, ele sabe lhe dar mais detalhes. Então, é assim a mediunidade. E tudo é importante, porque às vezes você só entende o problema daquela rua, não dá para você alcançar um bairro todo. Seu tempo lá é curto, então você só vai aproveitar aquela partezinha ali menor, né? Então tudo é interessante. Eu, claro, lógico, o seu Edivaldo falar, né? Como ele falava de Sueli Caldas Schubert, que ela era uma biblioteca ambulante, que ele também é. É, Dizia-se dela, mas ele também é. Mas não quer dizer que nós, réis mortais, já não, né, não possamos alguma coisa assim. Deus me livre, Ave Maria, se não fosse você aqui agora. Para mim, você é a pessoa. Tá bom demais. Não é? Então, agora, a gente ia poder até tomar, tá vendo? Quando for presencial, aí a gente senta, toma um cafezinho, come um cuscuz, né?
um pãozinho de queijo, se for aqui na América. Mas muito obrigada, minha querida Tânia, aqui também, ó. Maria, agradecendo. Márcio já se comprometeu, a gente vai fazer esse estudo mais aprofundado dessas mensagens, vai ser muito bacana, viu? Muito obrigada pela dica e até a próxima, né? Até Até a o dia próxima. do aniversário do centro, dia É, 20, dia 19, Tânia estará lá conosco no aniversário do centro. mediunidade é evangelho, não é E isso? Evangelho, é. Evangelho, Vai ser muito bom mesmo. com Boa certeza. noite. Boa noite, minha gente.